Bom dia! Bom dia, gente. 1º de novembro, cá estamos. Bom dia, bom dia. Vocês acharam que eu não ia aparecer hoje, né? Bom dia. Tarda, mas não falha, gente. Aqui é assim. Hoje não deu pra vir 9 horas, mas a palavra de Deus ela não tem horário não, né? Vamos lá falar do nosso Deus lindo. Bom dia, meninas, Akemi, Elcia. Bom dia, bom dia. Vamos lá. Hoje, quem assistiu a live de sexta-feira, é como se fosse uma sequência da live de sexta-feira, que nós falamos sobre dores na alma, né? E hoje a gente vai trazer um outro tipo de dor, mas que todas elas são supridas pelo nosso Senhor Jesus. E hoje vai ser mais rapidinho, não vou tomar tempo do almoço de vocês, que eu tô fora do meu horário, né? A gente faz as nossas lives às 9 horas da manhã, mas hoje não deu pra fazer, então a gente faz agora 11 horas. Eu acho que eu vi das pessoas entrando aí, pessoas que são novas, né? Ou não sei se tem alguém aí que já acompanha o nosso devocional e sabe qual é a dinâmica que a gente faz. A gente sempre tem um versículo do dia, né? E a gente faz uma leitura do livrinho de devocional e conversa um pouquinho sobre isso. E tomara que todo mundo que estava participando às 9 venha hoje, né? Mas hoje foi... como é que fala? Aleatório esse horário. Normalmente a gente faz às 9h01. Mas vamos lá. 1º de novembro, mais um mês, estamos com o pé já dentro do final do ano. E quase no Natal, hein, gente? Que loucura. Maria, qual a minha formação para vencer a candidíase? Paciente. Minha formação é de paciente. Na semana que vem a gente vai fazer lives só sobre candidíase. E aí vocês vão poder conhecer um pouquinho mais dessa história. Mas eu nada seria com essa história se não fosse o próprio Jesus. Então, aqui nessa manhã a gente faz o devocional, a gente fala sobre ele, sobre a bondade dele, sobre a cura que ele trouxe sobre a minha vida. E candidíase a gente tem um outro momento pra gente falar especificamente dela. Mas acaba que a palavra, inclusive a palavra de hoje tem muito a ver com candidíase, né? Que é o meu tema central aqui. Deixa eu colocar uma outra música, que essa aqui eu fico cantando e não presta atenção no que eu tô falando. Vou só um instrumentalzinho aqui pra gente poder falar. Hoje nós vamos ler João 13, versículo 7. Não entendi a resposta, eu não tenho formação, ô Maria. Eu não sou da área da saúde, será essa a resposta que você queria. O que eu faço, não sabes agora. Compreendo-la depois. Deixa eu ler na versão da minha Bíblia, sem ser no livrinho, para vocês compreenderem aqui. Vamos lá, falar do nosso Senhor Jesus. João 13, 7. Diz assim: Jesus lhe respondeu: agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Assim diz a nossa palavra de Deus hoje. Capítulo 13, versículo 7. Jesus lhe respondeu: agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderá. Diz assim o nosso textinho: será que eu preciso lembrar a você que a doença física não é a pior coisa que pode acontecer em sua vida? Algumas das pessoas mais miseráveis e imorais que conheci não tinham nenhum problema físico.
Mas algumas das pessoas mais brilhantes e produtivas que este mundo já conheceu eram deficientes. Handel sofria de paralisia em todo o lado direito do corpo quando compôs o Messias. Catherine Bolt, no seu último ano de vida, disse que não conseguia lembrar de ter vivido um dia sequer sem sentir dor. Helen Keller escreveu: Deus, sou grata a ti pela minha deficiência, pois foi através dela que pude ter um encontro comigo mesma, com o meu trabalho e contigo. Alguns dos cristãos mais notáveis que conheci eram pessoas santas, que usavam cadeira de rodas. Que Deus lhe dê a paz para vencer em meio às tribulações. Deixa eu abaixar aqui. E é engraçado que na sexta-feira nós falamos sobre dores na alma. E muitas vezes é isso que as pessoas têm. As pessoas têm tanta dor, as pessoas têm tantas amarguras, as pessoas têm tanto caminhão de lixo guardado dentro do seu próprio coração e não conseguem sair do seu mar de lama por estarem literalmente apossadas na sua dor, né? E o único que pode salvar você, o único que pode tirar do seu coração essa amargura, essa tristeza, esse rancor, esse desespero, talvez, por querer uma solução, por querer algo, é o nosso próprio Senhor Jesus. Não existe outro caminho se não for por esse lado. E aí, na sexta-feira, nós falamos sobre dores na alma. E hoje a gente falou aqui sobre dor física. O quanto nós somos, às vezes, questionadores do nosso Deus por não entender aquilo que nós estamos passando. E o versículo 13, capítulo 13, versículo 7 de João, quando ele diz aos seus discípulos: o que eu faço agora vocês não compreendem, mas vão entender logo à frente. Naquele momento, Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Jesus estava fazendo algo humilhante ali diante daquelas pessoas, né? Peraí, gente. Peraí. Joia. Susto, gente. Bateu a porta aqui de casa. Achei que tinha entrado alguém. Misericórdia. Deixa eu voltar aqui. Nesse momento que Jesus fala para os discípulos: agora vocês não entendem, mas vocês compreenderão. Jesus estava lavando os pés naquele momento porque ele sabia que mais tarde ele iria embora. E aí, no versículo anterior, deixa eu abrir aqui, em João 12,16 diz assim: a princípio seus discípulos não entenderam isso, só depois que Jesus foi glorificado perceberam que lhe fizeram essas coisas e que elas estavam escritas a respeito dele. O que eu quero trazer com essa mensagem hoje para vocês? Muitas e muitas vezes vão acontecer algumas coisas na sua vida, seja no seu corpo físico, seja no seu emocional, que muitas vezes você não vai compreender. Na verdade, são raras as vezes em que a gente consegue compreender aquilo que Jesus está fazendo. E aqui eu trago para a minha realidade, eu trago para a minha história, porque de fato eu sou essa pessoa que sofreu algumas coisas e teve a resposta agora, né? Como vocês sabem, eu sofri de candidíase durante 20 anos. A minha primeira crise de candidíase foi aos 4 anos. E aí, quando eu fiz 27 anos, foi quando eu comecei a melhorar. 26 para 27 anos. Hoje eu tenho 30. Então, naquela época dos 20 anos que eu sofri, eu não entendi. E hoje, conhecendo a palavra, me aprofundando na palavra, eu pego esse versículo 7 de João 13 e é como se Jesus estivesse me respondendo agora. Agora você não compreende o que eu faço. Nos 20 anos que eu sofri, nos 20 anos que eu fui uma paciente em estado lamentável, deplorável, era horrível a situação que eu vivia, eu mal conseguia ficar sentada, mal conseguia usar calça jeans, mal conseguia cruzar as minhas pernas. E aí, hoje é como se Jesus tivesse me dado essa resposta. O que eu faço agora você não compreende, mas depois você entenderá. E é exatamente o porquê que eu sofri 20 anos, para hoje, 20 anos depois, poder te ajudar de alguma forma. Poder ter sido essa paciente hoje me trouxe um propósito, me trouxe um chamado, me trouxe um lugar para estar. Né? E talvez hoje você esteja passando por uma situação difícil, talvez hoje você esteja com uma dor diferente e você não consegue compreender. Vocês lembram do devocional que a gente fez
de Marcos, capítulo 4, versículo 35, que é quando Jesus está no barco com os discípulos e vem um vento do nada. De repente surge um vento que ninguém entende de onde está vindo, e é assim que acontece na nossa vida. Começam a vir ventos, começam a vir situações que você não sabe de onde está vindo, começam a vir pessoas para te agredir, começam a vir pessoas para falar aquilo que talvez queira dar você uma resposta diferente daquilo, queira desvirtuar você do caminho, você não entende de onde vem. E quando a pressão chega, quando a doença chega, quando o problema chega, é impossível você querer aprender ou querer entender o porquê que aquilo aconteceu com você. E há tempos eu quero falar sobre isso, porque de repente hoje você recebeu um diagnóstico, hoje você recebeu a pior notícia da sua vida, hoje você perdeu alguém querido e é impossível você querer entender o propósito de Deus agora. Passe primeiro pela pressão, passe pela dor, passe pelo problema. E ao chegar lá na frente, daqui a 20 anos que seja, você vai compreender aquilo que Deus fez. Porque os planos dele são muito maiores do que o nosso. Isso não sou eu que estou falando, está escrito na palavra. Lá em Isaías, salvo engano. Quer ver? Deixa eu abrir aqui para vocês. Isaías 55 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para lá, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, para que dê semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me agrada e cumprirá com êxito o propósito da sua missão. E é tão difícil a gente compreender e viver com êxito o propósito de Deus quando está doendo. Mas aqui no nosso devocional hoje trouxe 3 exemplos de cristãos fervorosos, cristãos praticantes e não só ouvintes da palavra que eram deficientes. E talvez hoje você inteira está parada, você inteira está reclamando, você inteira está deitada numa cama, não se achando capaz, e pessoas deficientes, pessoas com o lado inteiro paralisado, serviram a Cristo sem questionar nada. Seguiram a caminhada e entenderam um propósito que no final era para lavar o pé de alguém, como Jesus fez com esses meninos. No capítulo 13, versículo 7, Jesus se colocou abaixo deles para mostrar para eles que quando eu me for, vocês entenderão aquilo que eu estou fazendo. E talvez hoje você não faça noção daquilo que você esteja passando, ou talvez Deus te fez uma promessa e você quer encurtar os caminhos do Senhor tentando, não sei, às vezes Deus te fez uma promessa financeira e você fica pensando como é que vai vir esse dinheiro. Às vezes Deus te fez uma promessa de uma casa nova, mas eu não tenho nome para financiar. Como que eu vou conseguir? Não é da nossa conta. O nosso papel nesse cenário é esperar com que Deus faça, é confiar nele, saber que ele vai fazer. Porque ele nos fez essa promessa e ele é fiel para cumprir. O problema é que a gente quer sabotar o tempo todo os planos dele. O problema é que a gente recebe uma notícia de uma doença e talvez seja uma doença de morte, seja uma doença que vai te humilhar. Talvez você vai viver a mesma humilhação que o próprio Jesus se rebaixou ao lavar os pés dos discípulos, mas para mostrar algo muito maior. Então, de repente, hoje você está vivendo algo que na sua cabeça é pequeno, mas para Deus é grande demais. Talvez hoje você esteja vivendo uma situação que é humilhante demais. Você sabe que vai passar por momentos difíceis daqui para frente, mas para Deus não é nada. Para Deus, no final das contas, quem vai sair glorificado é Ele, e é isso que importa. Não é sobre mim, não é sobre você. Não é sobre o meu coração de pedra, não é sobre o seu coração de águas vivas. É sobre o que Ele faz na nossa vida. Que você possa ter essa percepção hoje. A palavra hoje é rapidinha, porque a gente está fora do nosso horário. Mas eu queria te dizer hoje que aquilo que você passa não determina aquilo que você é. Você é filha amada de Deus. Você é aquela que veio e que tem um propósito. Todos nós temos, mas diante da dor a gente não quer ver. A gente não quer compreender, mas deixa eu te falar, não é na hora da dor que você vai aprender. É impossível você ensinar uma criança quando ela está chorando, desesperada, com medo, e ensinar que ela não pode ter medo daquilo.
Você tem que acalmar, você tem que compreender e depois você entende o processo. Depois você entende por que é que você sentiu medo e como é que você vai sair dele. Então hoje, se você pegou na sua mão hoje um diagnóstico que seja de candidíase, que é uma coisa pequena diante de doenças mais graves, como câncer, né? Vamos colocar assim, a candidíase está mais fácil de passar por esse processo, mas ainda assim é desesperador. Eu sei porque eu passei isso 20 anos. E hoje talvez você não compreenda o propósito, você não entenda o porquê está passando por isso. E não é Deus que causa isso em você, mas Ele permite que você passe. Ele te permite entrar nesse lado escuro para que você possa confiar nele. E se não está sendo pelo amor, Ele está te permitindo agora se conectar com Ele. Senhor, eu preciso de você. Pai, eu preciso da tua sabedoria para passar por essa dor, para passar por esse problema. Caso contrário, essa sua dor física que não resolve com o analgésico, vai virar a dor lá de sexta-feira, uma dor na alma. A dor física talvez você consiga transparecer para alguém e alguém te ajudar. Às vezes você está machucado na pele, está dando para alguém ver, mas a dor na alma ninguém vê. É você e você mesma. E aí, quando vem a dor na alma, só tem uma coisa pra gente fazer. O que Mateus 6,6 ensina. Entra pro seu quarto, fecha a porta e conta tudo pra ele. Deixa ele curar você. E assim é na dor física também, é nesse diagnóstico que você pegou, é nesse luto que você tá vivendo. É nessa dificuldade financeira, é nessa dificuldade que você tá passando no seu casamento, com o seu filho, com seus amigos. Mas saiba que os planos deles são maiores do que o nosso. É assim, sempre vai ser assim. Em Abacuque tem um versículo que eu achei hoje, que eu achei muito interessante, que diz assim: ficarei no meu posto de sentinela, ficarei a postos, e tomarei posição sobre a muralha. Eu vou tomar posição dessa dor que eu estou sentindo agora, eu vou tomar posição dessa doença que me afligiu agora. Aguardarei para ver o que ele me dirá. Passa por esse processo, tá doendo? Vai passar doendo mesmo, porque lá na frente tem alguém te aguardando. Aguardarei para ver o que ele me dirá, e a resposta terei a minha queixa. Só que muitas vezes a gente está doendo agora e quer a resposta de Deus agora. Tá doendo agora, você quer que passe agora. E nem sempre é assim, o tempo de Deus não é o nosso. Eu tive que esperar 20 anos, gente. 20 anos. Eu era uma menina. E todas as coisas que eu vivi, que só eu e Deus sabe. Todas as coisas que eu passei com as pessoas que eu passei tinham um propósito maior. E o propósito era esse aqui. Era estarmos aqui, era falar sobre a palavra dele. E com certeza vão ter obstáculos ainda, porque quando a gente começa a glorificar o nome do Senhor, o diabo fica maluco. Mas nós não vamos parar, nós não vamos desistir. E essa doença, esse problema, e aqui eu tô falando de doença porque o devocional hoje trouxe 3 exemplos de pessoas deficientes, pessoas que sofreram com dores a vida inteira. A gente tem exemplos na Bíblia como a mulher do fluxo de sangue, que eu comparo a nós, mulheres com candidíase. A mulher do fluxo de sangue, que diz na Bíblia, eu imagino que seja a mulher que nunca deixou de menstruar. Mas colocando na nossa realidade, é a mulher que nunca deixou de ter candidíase. Ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar as maravilhas que Jesus fazia. E ela disse, se eu ao menos tocar nele, eu serei curada. Não precisa dele liberar nada para mim, não precisa dele me ver, até porque a mulher com fluxo de sangue era tido como nojenta. Ela não podia sair de casa, ela ficava escondida. Porque as pessoas tinham nojo, tinham medo. E assim é a realidade da mulher que tem candidíase. É assim a realidade das mulheres que sofrem de doenças ginecológicas, são mulheres amedrontadas, são mulheres restritas no seu próprio casamento, são restritas delas mesmas, são restritas de ir a algum lugar, de comer alguma coisa, de viver. A mulher do fluxo de sangue nos representa. E ela disse para ela mesma, ela não disse para ninguém, se eu ao menos tocar nele. Pois ela saiu naquele dia que Jesus estava passando. E ela falou, se eu ao menos tocar, eu serei curada. E ela toca no manto de Jesus, a Bíblia diz isso. Que ela toca no manto de Jesus e Jesus pergunta na hora, quem me tocou? Quem me tocou? Jesus pergunta. E tinha um monte de gente, imagina na balada, quando você tá naquele tanto de gente reunida assim, aquela aglomeração de pessoas. Alguém toca Jesus.
E ele pergunta até que respondam. Como assim, Jesus? Tem um monte de gente, o discípulo fala com ele, tem um monte de gente aqui. Todas as pessoas podem ter te tocado. Ele não, alguém me tocou diferente. Alguém me tocou de uma forma diferente. E esse diferente foi a mulher do fluxo de sangue. Ela tocou e saiu de Jesus poder, porque a fé dela foi tão grande. E foi essa resposta que Jesus deu a ela. A tua fé te curou. Sabe? E às vezes hoje você está passando por algo que você acha que não tem resposta. E não entende o porquê Deus está te permitindo. Deus não te causou, mas Ele te permite. Porque antes de acontecer isso na sua vida, houve uma permissão de você mesmo, houve um livre-arbítrio. E nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Nós precisamos arcar com aquilo que nós mesmos nos geramos. E muitas vezes é porque nós não queremos esperar a resposta de Deus. Vai por aqui, ou vai por ali, ou simplesmente não vai. Eu escutei numa pregação essa semana, e eu quero que você grave essa frase para a gente poder encerrar. Hoje vai ser bem rapidinho. Às vezes, o maior milagre de Deus, eu escutei isso numa pregação, e eu anotei no meu celular para eu nunca mais esquecer. Às vezes, o maior milagre de Deus é não fazer milagre nenhum. E aí você se questiona, como assim, se Deus é um Deus de milagre? Se você, todas as lives, você fala que Deus pode, que Deus vai, que Ele é um Deus do impossível, que Ele vai fazer algo por mim. E aí, quando eu escutei isso, às vezes o maior milagre de Deus é não fazer milagre nenhum. E antes da pessoa completar, eu fiquei, caraca, e agora? Ferrou, né? Caiu por água abaixo tudo aquilo que eu estava pensando sobre ele. E aí ela concluiu assim, para que você possa se aproximar de Deus, para que o seu coração esteja atento ao Deus do milagre e não ao milagre de Deus. Eu vou repetir para você. Às vezes o maior milagre que Deus vai fazer na sua vida é não fazer milagre nenhum, para que o seu coração esteja ligado ao Deus do milagre, não ao milagre de Deus. Muitas vezes a gente fica esperando, tentando burlar o caminho do nosso Deus. E já está tudo pronto, já está tudo preparado, mas a nossa ansiedade em ser curado, a nossa ansiedade em ter dinheiro, a nossa ansiedade de ter uma boa casa, de ter uma boa roupa, é tão grande que a gente tenta burlar o processo. A gente quer dar opinião para Deus, a gente quer burlar o nosso caminho. O caminho que Ele já preparou para nós. Em Daniel 12:8 diz assim, eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei, meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? E essa é uma pergunta que eu faço para Deus há pelo menos um ano. Qual é a resposta disso tudo? Qual é a resposta disso que a gente está passando agora? E aqui eu não estou falando mais da minha saúde íntima, da minha saúde da Ju, que viveu dentro de hospital. Não. Eu estou falando das situações em que eu estava vivendo, eu e o Pedro, na nossa vida empresarial. E durante um ano, já vai completar um ano que eu tenho perguntado isso para Deus, porque eu ouvi a promessa dele, mas eu não entendi. Porque na hora que você está passando pela tribulação, você não entende, você não compreende, você não aceita. E aí a gente quer questionar o próprio Deus. Eu ouvi, mas não compreendi. Talvez Deus tenha te feito uma promessa através da vida de alguém. Deus tem várias formas de comunicar conosco. Não sei se você sabe disso, mas Deus fala muito comigo através das pessoas. E no dia do meu casamento, Deus me fez uma promessa através da vida do meu pai. E eu não entendi naquele dia do casamento que era o próprio Deus falando comigo. E aí passou, e em um dos meus devocionais me veio à memória aquilo. E Deus falou assim, você lembra da promessa que eu te fiz? No dia 29 de maio, lá no seu casamento? E aí, enquanto eu fazia o devocional, eu falei, não, Senhor, eu não lembro. Eu ouvi, mas eu não compreendi. Eu não lembro. E aí ele me trouxe a memória da promessa que ele me fez. Meu pai, natural, sussurrou no meu ouvido uma promessa. E era o próprio Deus. E aí no dia do casamento eu falei, Pedro, meu pai me falou um negócio, não acredita não. Aí o Pedro olhou pra mim e falou, sério? Seu pai vai fazer isso? Eu falei, ele me falou, me abraçou e foi embora e falou isso. Passou, gente, passou. E aí no dia do devocional, Deus me trouxe isso. Eu falei, fui eu que te falei.
Você ouviu, mas você não compreendeu. Então para de querer burlar o processo e deixa eu fazer. Eu estou no controle. Talvez hoje você tenha pego a pior notícia da sua vida. Você esteja numa posição de humilhação. Você não esteja vendo a luz no fim do túnel. A bundinha do vagalume de Jesus não esteja brilhando no seu caminho. Quem acompanha as lives sabe que Jesus é o meu vagalume. Talvez esteja tudo escuro aonde você está. Mas para Deus não há distinção. Deus te acha em meio ao deserto, em meio ao escuro, em meio à última cadeira do auditório, aonde Ele me achou, naquele sábado, lembra? Pois muitas vezes Deus vai te fazer promessas. Você vai ouvir, mas você não vai compreender. E essa é a hora de persistir. Essa é a hora de resistir aos ventos que chegarão. Porque Deus te fez uma promessa. E mesmo que você não entenda, a promessa é dele. Ele é o Deus fiel. Ele é o Deus poderoso para fazer e acontecer. Mas muitas vezes vai demorar, cara. Talvez você tenha vivido uma vida toda plena. Você viveu os melhores anos da sua vida. Você foi uma mulher afortunada. Você nasceu em berço de ouro, como falam aí. Você nunca teve problemas. Você teve uma família estruturada. Você teve dinheiro. Você teve um marido bacana. Você teve boas amizades. Você conheceu o mundo todo. Você viajou. Você mobiliou a sua casa como você sempre quis. E agora, 2021, você recebeu uma notícia. 2021, tudo aquilo que você teve de bom, hoje não é mais bom. Hoje não faz mais sentido para você tudo aquilo que você viveu, porque hoje você não compreende o caminho que Deus te colocou. Que talvez tenha dado ruim para você, para que alguém do seu lado se conecte a Deus. Às vezes deu ruim alguma coisa na sua vida agora, para que os seus pais conheçam Deus. Entende? Deus não é ruim. Mas Deus vai te permitir para alcançar outras vidas. Deus me permitiu viver 20 anos com candidíase. Se tem alguém aqui que não sabe o que é candidíase, é uma doença ginecológica que dá na vagina e coça e dói pra caramba. Eu não tive uma vida feliz na minha adolescência, na minha vida adulta. O meu casamento com o Pedro foi muito difícil porque a gente não conseguia ter relação sexual. E eu não compreendi, durante 20 anos eu não compreendi. Eu precisei estar hoje com 30 anos, madura, aceitado o processo, confiado em Deus, ter pego um exame negativo no dia que eu aceitei Jesus. Eu peguei um exame negativo para dar honras e glórias a Ele. Então muitas vezes vão acontecer coisas na sua vida que você não vai compreender. E Deus não está te mandando compreender. Deus está te mandando confiar. Você pode até questionar, como Daniel disse, meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? Por quê? Por que nós fechamos 5 restaurantes? Por quê? Por que nós perdemos 2 carros em menos de 2 meses, 3 meses, sei lá? Por quê? Qual é a finalidade? Qual é o resultado? Eu não sei, mas Ele sabe. E eu não tenho dúvida que eu vou chegar para vocês, sei lá, ano que vem, ou pode demorar 20 anos de novo, mas eu falar assim, vocês lembram? Vocês lembram daqueles 2 carros que a gente perdeu? Vocês lembram dos 5 restaurantes que a gente fechou? Vocês lembram da situação que a gente estava passando comendo miojo? Vocês lembram? Pois é, foi para isso aqui, ó. E talvez nesse dia, cara, a gente esteja dando carro para alguém. A gente esteja abrindo empresas para alguém. A gente esteja alimentando muitas e muitas famílias, porque os 20 anos que eu sofri foi para ajudar uma mulher. Foi para ajudar uma turma de mulheres, que seja. E mesmo que algumas delas não compreendam isso. Sabe, muitas vezes você não vai compreender. Por que o seu chefe te tratou assim? Por que você perdeu esse emprego? Ou por que você tá num emprego que você odeia, mas você não consegue sair? Às vezes tem uma pessoa que senta do seu lado e precisa de você. Às vezes você conhece um versículo. E às vezes o versículo que você conhece é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí você chega para essa pessoa e fala esse versículo: o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. Para você é só mais um versículo, para ela é salvação. E talvez seja isso que você precisa fazer.
Comece a declarar a palavra de Deus. Ju, mas eu não sei nada. Eu também não sei não. Eu leio o meu devocional e eu falo, Senhor, me ajuda a conduzir. Tem devocional que eu leio e eu não sei o que falar para vocês nas nossas lives. Que mais uma vez acontecem às 9h01. Hoje foi excepcional. E aí eu passo a procurar, eu passo a aprender e talvez o que para mim não faz sentido estar falando, para você faz. Talvez era a palavra que você precisava, que para você é pouco, mas para o outro é salvação. Para mim falar para vocês, para eu falar para vocês que fazer banho de assento é bobo, porque hoje eu faço e eu já aprendi, tem mulher que se salva fazendo um banho de assento. Então, às vezes, você está num lugar que você não quer, no lugar que você não gosta, com pessoas que você detesta. Mas é nesse lugar que Deus quer que você esteja fazendo a diferença. Pois se aproxime dele e fala, Senhor, me dê sabedoria para passar por esse lugar, para passar por essa dor que eu estou vivendo. Eu não sei como sair disso, mas ele sabe como você pode sair disso. Porque ele te permitiu estar lá. E ele não te colocaria nesse lugar se ele não soubesse que você dá conta. Deus não me permitiu passar 20 anos e nesses 20 anos, gente, aconteceu muita coisa que vocês ainda não sabem. Existem muitas coisas nesses 20 anos que vocês não sabem e que ainda não é a hora de saber. E hoje eu compreendo, eu entendo que naquele momento, como o versículo nosso diz hoje, você não sabe o que eu faço agora. Eu queria que você imaginasse a cena de Jesus lavando os pés e aí Pedro, eu sou Pedro era bipolar, não sei se vocês sabem, bem impetuoso, né? Esse sou eu, questionador. E aí ao Jesus lavar os pés dele, o Pedro fala assim, o senhor não vai lavar meu pé não, o senhor não vai lavar meu pé. E aí Jesus explica para ele, fala assim, então me lava inteiro. E aí quando Jesus está lavando os pés, eu queria que você fizesse essa cena na sua cabeça. Jesus, o cara, o top, o maravilhoso, o Senhor, está lavando o pé de alguém menor que ele. Tá? E aí ele olha bem dentro dos seus olhos e fala assim, o que eu faço agora você não compreende, mas vai entender mais tarde. O que você faz quando o Deus fala isso com você? Jesus fala isso com você? Você acata aquilo. Você confia porque ele tá te falando. E olha que os discípulos já tinham visto várias coisas que Jesus havia feito. Os discípulos tinham todas as respostas que nós hoje buscamos, porque eles conviveram com Jesus 3 anos e pouco. Eles tinham visto todas as maravilhas que Jesus fazia e na hora que Jesus se rebaixa para lavar os pés deles, porque eram eles que deveriam estar lavando os pés de Jesus, Jesus fala, agora você não entende, mas quando eu voltar glorificado, porque Jesus morreu humilhado, para ressuscitar glorificado. Vocês entenderão, porque é isso que vocês vão fazer. E talvez a dor que você esteja vivendo hoje seja para unir a sua família. Talvez o problema que você está passando hoje seja para resgatar um amigo seu que está perdido. Mas você não compreende, mas não é o nosso papel. O nosso papel é continuar remando e ter fé que se o vento vier, nós não vamos precisar acordar Jesus. Nós somos o poder, nós temos o poder. Nós temos o poder, em nome de Jesus, para passar por qualquer situação, para driblar qualquer adversidade. E, por último, eu quero ler Coríntios 2 aqui para vocês. Peraí, para a gente finalizar. Lembrando que mais uma vez, as nossas lives estão... Hoje nós estamos excepcionalmente nesse horário, tá? Normalmente a gente faz às 9h01. Peraí, que eu tô procurando aqui, tá? Só um minutinho. Ixi, peraí, gente. Sai não, peraí. Sabe quando dá um branco assim que você não consegue achar o negócio?
Coríntios 2 diz assim: Irmãos, quando fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com a linguagem pomposa nem de sabedoria, pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, este crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Presta atenção no 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. E para finalizar, assim como o texto que a gente leu, 3 pessoas deficientes, 3 pessoas que sentiram dor, 3 pessoas que passaram por momentos difíceis, mas continuaram a perseguição do Evangelho. Continuaram perseguindo a palavra de Deus. Perseguindo, o que eu estou dizendo não é de destruir, muito pelo contrário, é de perseguir a aprender mais. Nós lemos isso aqui. O devocional deu 3 exemplos. E aqui eu quero ler mais uma vez. O versículo 5 de Coríntios 2 diz assim: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O que eu entendo aqui da sabedoria humana? Diagnóstico médico. A sua fé não pode estar apoiada no diagnóstico que o médico acabou de te dar. A sua fé precisa estar apoiada no diagnóstico que Deus te deu. E Ele te redimiu de todos os seus pecados, de todas as suas dores e de todas as suas enfermidades, ao pregar o Filho dele lá naquela cruz. Ao fazer com que Jesus voltasse glorificado com as marcas que são as nossas dores. Jesus poderia ter voltado, ter ressuscitado sem marca nenhuma, mas Ele volta com as marcas para te lembrar que Ele morreu por você, para te lembrar que Ele é o diagnóstico de salvação, não é o papel que o médico acabou de te entregar, não é o exame Papa Nicolau que você fez agora e que te acusou candidíase, não, a sua fé precisa estar apoiada lá naquela mulher do fluxo de sangue, que se eu apenas tocar, eu serei curada. Pois ela tocou e saiu de Jesus poder, um poder diferente, que foi pela fé. Não deixem que as obras do mundo, os problemas do mundo, as pessoas do mundo tragam a você um problema. E mesmo que se chegar, você pode suportar. Eu tive um AVC aos 16 anos para unir os meus pais separados que viviam em guerra. Não ficaram amigos, mas tiveram de cuidar de mim e juntos passaram a se suportar. Sabe, Deus não causa doença para poder, como que eu posso dizer? Deus não é manipulador. Um dia eu te faço doente para ganhar uma glória, no outro dia eu te curo para ganhar. Não é assim. Deus não faz jogos, mas entendam, Ele vai permitir que você passe às vezes por lugares para reconectar alguém. Às vezes você vem de uma família extremamente difícil, como a minha, por exemplo. E aí você se permite, você passa por aquele lugar e toda a sua família se reconecta. Todas as pessoas passam a se suportar em prol da sua vida que foi glorificada por Jesus. Talvez você esteja escutando hoje a promessa de Deus, sussurrando no seu ouvido, com todo o amor e carinho que Ele tem por você. E você não está compreendendo, porque tá difícil, né? Ju, você não faz ideia daquilo que eu tô passando. Não faço mesmo, mas Ele sabe. Ele sabe e Ele estava comigo em todos os momentos em que eu passei. E eu só descobri isso quando o próprio Jesus lavou os meus pés. E eu tive essa experiência magnífica com Deus, através da vida da Jelly. Se vocês não conhecem a Jelly, segue a Jelly, oficial Jelly Pfeiffer. A Jelly me proporcionou isso e eu entendi que não eram pelos meus próprios pés cansados, que não era com a luta das minhas mãos, e não era pelo diagnóstico médico, não era pelo papel que te entregaram agora dizendo você tem tal coisa, você vai morrer em tanto tempo, você nunca mais vai voltar a andar, você nunca mais vai enxergar, você nunca mais vai vencer. A palavra de Deus não mente. Ela é viva e eficaz e mais cortante que uma espada de 2 gumes. Está escrito lá. O que vem cortando agora é cura, é salvação, é prosperidade, é andar alinhado com a palavra de Deus.
E muitas vezes você não vai compreender. Muitas e muitas vezes. Lembra que na sexta-feira eu falei de Samuel, que Deus chama Samuel 3 vezes e ele não compreendeu que era Deus? E ele precisou do Eli, que já era um cara mais ativo, mais vivido com Deus, para falar assim: ô Samuel, não sou eu que tô te chamando não, cara. Quem tá te chamando é ele. E quando ele te chamar, você fala: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Talvez hoje ele esteja te dando a salvação daquilo que você tem pedido tanto, mas o seu relacionamento com ele tá fraco demais para você entender, para você escutar. Porque Deus fala o tempo todo, nós é que estamos distantes, dando ouvido ao mundo, dando ouvido à notícia ruim, enfiando a cara em site de fofoca, de negócio de doença. Nós estamos absorvendo exatamente o oposto do que Deus tem pregado para nós todo dia. Mas se Samuel pela 4ª vez escutou, você também pode escutar. Que seja pela 14ª vez. Talvez Deus te chame todo dia, mas você está tão distante pensando no seu problema, pensando na sua dor. Como que eu vou me curar? Como que eu vou sair dessa dívida? Como que eu vou salvar meu casamento? Como que eu vou mudar para o lugar que eu tanto sonhei? Como que eu vou me formar na faculdade se eu não tenho mais dinheiro para pagar? As minhas aulas não voltam. E Deus está te chamando para perto. Vem cá que eu vou te contar. Ele tá falando, mas você não tá compreendendo. Pois se permita ter esse tempo com ele. Tira que for 10 minutos, gente. Ju, você escuta Deus todo dia? Quem dera. Quem dera. Eu estaria flutuando. Não escuto, não. Mas eu me permito. Eu tô me permitindo ser moldado. Eu vou te falar que o processo não é fácil, não. Não é fácil passar pela dor. Mas quando você tem alguém maior do que você, fica muito mais fácil. O caminho fica muito mais fácil, fica muito mais leve. Porque Jesus disse: vem, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o seu tá pesado, vem, se apoia em mim, porque o mais difícil eu já fiz. E hoje você talvez ache que o seu é que é difícil demais. Mas tá pesado demais. Tô sofrendo demais. As suas dores já foram entregues. Tá aqui, ó. Tá marcado e registrado para você não esquecer. Ele levou com ele todas as suas dores e todas as suas enfermidades. Não é um diagnóstico médico. Você não pode andar pela fé do diagnóstico médico. A sua fé precisa estar em Deus. Porque ele é fiel, ele não mente. A palavra dele não faz curva. E tem uma parte do devocional passado que eu gostei demais. Que é impossível você descrever a beleza do oceano se você nunca viu. E com Deus é a mesma coisa. É impossível eu querer mostrar algo para vocês que eu nunca senti. E a gente precisa se aperfeiçoar. E mesmo que eu tenha sentido o amor de Deus, eu explicar para você que nunca viu, que nunca sentiu, você vai falar assim: essa menina tá doida. Isso não existe. Até o dia que você tem uma experiência com ele e fala: é, realmente, é isso que eles falam. É isso que acontece. Permitir ser moldada é o primeiro passo para nos tornar quem ele quer. E ser moldada dói pra caramba, a gente falou sobre isso aqui. Muitas vezes a gente não vai estar pronto, vai sair do forno antes da hora, porque a gente quer acelerar os passos de Deus. A gente quer ajudar Deus. E aí o vaso que ele fez lá, que ele ficou o tempo todo lá moldando, ó. A Ju com candidíase aqui, ó, tô moldando ela. Tem vezes que ela vai sofrer mais, tem vezes que ela vai sofrer menos. E aí eu saio do forno por minha conta. Ah, não. Deixa que eu vou resolver pra Deus, que Deus não tá sabendo fazer, não. Eu vou ajudar ele aqui. Vou acelerar o processo. E aí você sai e quebra, porque você não tava pronta. O seu barro não tava firme. Você não tinha virado um vaso firme. E aí você quebrou. E mais uma vez, talvez Deus tenha te falado: não sai agora. Não tá na hora. Quantas vezes Deus me falou e eu não compreendia? Não tá na hora de você falar ainda. E Deus ainda tem me falado: não está na hora ainda. Calma. Não está na hora. Ainda não. Deus me trouxe essas palavras em sonho. E no dia que eu sonhei isso, eu falei: Pedro, uma menina aleatória, olha meu sonho. Uma menina que ganhou a Mercedes no sorteio, falava isso pro Pedro, dormindo. Ainda não. Ela falava pro Pedro, chorando. Ainda não. Aí eu acordei, falei pro Pedro: Pedro, sonhei isso. Ele: não, nada a ver. Nada a ver. E aí,
em uma das minhas orações, em um dos meus momentos com Deus, ele falou, você lembra? Ainda não, porque eu estava prestes a falar. Eu estava prestes a fazer. E ele disse, ainda não. Lembra do que eu te falei? Eu ouvi, mas eu não compreendi. E muitas vezes vai acontecer isso, você vai se achar na hora de sair do forno e vai quebrar e não vai compreender, porque quebrou. Não vai compreender aquele processo, porque não é no nosso tempo, é no tempo dele. E a gente leu isso lá em Isaías, os planos dele são maiores do que o nosso, sempre é assim, sempre vai ser, porque a palavra dele não muda. Jesus é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Não existe a possibilidade de um dia Jesus agir de um jeito e amanhã ele agir de outro jeito. Não existe essa possibilidade. Jesus não é mascarado, Jesus não é como nós, que um dia trata bem, no outro trata mal. No dia que ele sorri para você, eu sorrio. Ele me tratou mal, vou tratar também, vou ser mal educada. Jesus não é esse cara. Jesus é o cara que apanha e dá o outro lado. Quem de nós é capaz de fazer isso? Se você apanhar de um lado, é capaz de você pegar um facão e querer matar alguém. E Deus tem me moldado nisso. É uma deficiência minha isso, sabia? Eu sou muito brava, sou muito nervosa. E Deus tem me moldado isso, porque Jesus não faria isso. E se nós queremos levar a palavra dele, nós precisamos ser imitadores, assim como Paulo disse, sede imitadores de Cristo. Pensa todos os dias, no dia que você recebeu um diagnóstico, uma notícia triste, um problema, o que Jesus faria? Talvez ele não compreenderia também, ou você acha que quando Jesus chorou, que a Bíblia diz que Jesus chorou, ele estava compreendendo? Ele passou por aquele momento e aí depois veio o entendimento. Na hora da pressão você não aprende nada. Na hora do sufoco você tá de olhos fechados, você é igual cavalo, a viseira, você não vê nada. Você só consegue olhar para frente. Mas quando vier a pressão, você precisa passar por aquilo, resistir. Acho que é Marcos que fala sobre a armadura de Deus, se não Hebreus, não sei. Mas se revista da armadura de Deus e se fortaleça. E só uma pessoa forte é capaz de vestir a armadura de Deus. Não sei se você sabe, mas na Bíblia é como se a armadura de Deus, tem umas explicações, pesasse 35 quilos. Se você tá fraco, você não consegue se revestir de uma armadura de 35 quilos. E aí na hora da pressão, o que você precisa fazer? Se revestir daquilo que Deus colocou para você, fortalecer na força do poder dele e resistir às ciladas do diabo. Resista ao diagnóstico que você recebeu hoje. Resista à pressão financeira que você está passando hoje. Resista à dificuldade no seu relacionamento que você está passando hoje. Resista. Se mantenha firme quando o vento bater. E repreenda, porque Jesus te deu esse poder. Mar, acalma-te. Vento, aquieta-te. Com uma palavra, Jesus parou toda aquela tribulação que falava lá em Marcos 35. E os discípulos apavorados, e ele perguntava para ele, tu não tendes fé? Precisava me acordar, eu estava dormindo, vocês mesmos poderiam ter feito isso. Eu amo essa passagem porque eu entendi ela de uma forma muito diferente quando eu escutei a pregação do Rick Renner. Rick Renner não é a dupla sertaneja, tá? É um cara que chama Rick Renner. E ele explica lá porque fala que as ondas arremessaram-se contra os discípulos. E você só é arremessado com algo específico. E quando vier a pressão, ela é diretamente para você e ela vai te balançar. Você não vai compreender. E Jesus vai te chamar para a realidade e vai te falar assim, agora você não entende. Mas relaxa, confia. Confia em mim, descansa em mim. Que lá na frente você vai entender. Só que a gente só vai compreender quando a gente estiver sensível a ouvi-lo. Várias pessoas já devem ter te dado esse exemplo de eu tô aqui agora. E aí no estacionamento ali, minha mãe me grita. Eu reconheço a voz da minha mãe. Porque é alguém que eu tenho intimidade. É alguém que passei tempo. É alguém que eu ouvi muitas vezes. E muitas vezes você não tá escutando a resposta que Deus tem para sua vida por falta de intimidade com Ele. Porque você não reconhece a voz do seu pai. Mas descansa nele, tire um tempo para ele. Lê mesmo que você não entenda. Leia mais de uma vez que você saiba um versículo desde que você pratique.
Essa que eu falei, Tatá, é Marcos 4, a partir do verso 35, que fala que Jesus dormia no barco e começou os ventos, né? O mar agitou. Que Jesus estava prestes a ir fazer um dos maiores milagres. O cara estava indo tirar uma legião de demônios. E se você não sabe o que é uma legião, são 6.000 demônios. E talvez, olha só a relação que eu fiz com a minha história. Talvez os 20 anos que eu vivi, hoje eu estaria fazendo o maior milagre, que era conectar esse tanto de mulher. E tantas mulheres já passaram pela minha vida e foram curadas com a minha história, com a minha vida. E quantos ventos bateram em mim, quantos ventos estão batendo. Todos os dias bate um vento. E eu não sei de onde vem, mas eu resisto. Eu resisto, porque a minha fé tá escrita aqui, ó. A gente já tá finalizando, tá? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Que você possa se apoiar no Deus que te criou, no Deus que te fez, no Deus que te ama, no Deus que sabe o porquê você está passando por isso. Como Deus te usa para falar comigo, obrigada. Amém. Engraçado que hoje eu não ia vir, né? Eu vim num horário nada a ver, mas eu não podia deixar de trazer a palavra de Deus. Eu não podia deixar de trazer um momento, talvez, de cura para a sua vida, um momento de reconexão com Ele. Talvez você tenha até vivido uma vida mais crente do que a minha. Talvez você esteja na igreja há muito mais tempo do que eu. Se vocês não sabem, eu encontrei Jesus tem 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, agora em novembro. Eu sou um bebê espiritual. E talvez você tenha uma caminhada de, muito tempo. E tenha esquecido qual é a voz de Deus. Talvez você não escuta mais, mas escuta mais os diagnósticos médicos. Escuta mais o seu chefe te fazendo fazer coisas feias. Fazer você mentir. Talvez você escuta mais os seus amigos que te levam para outro lugar, senão dentro da igreja ou de algum lugar que você tenha conexão com ele. E não se afastando dele. Né? Quem sou eu para te dizer tantas coisas? Eu sou um bebê espiritual. Mas eu tenho feito aquilo que Deus tem me pedido. Obediência, Ju. E não importa o horário, vim no horário errado do que eu me planejei com vocês, vim, mas talvez alguém que não participa das lives 9 e 1 estava aqui hoje e precisava dessa palavra. Porque Deus é estratégico. Ele não desperdiça nada e nenhuma palavra volta vazia para ele. Amém, Bárbara. Amém. E é isso, gente. Essa era a palavra que eu quis trazer para vocês hoje. Amanhã nos encontramos mais um dia para falar dele. A Inês falou eu. É sobre isso, né? É sobre vir falar para alguém inesperado. Assim como ele pode aparecer na sua vida inesperadamente. Basta você levantar a mão. Eis que bato a porta e alguém abre, né? Assim que tá lá em Apocalipse. Acho que é Apocalipse mesmo. Talvez ele esteja esperando você bater, você abrir, porque ele tá na sua porta agora. Ele tá disponível para mim e para você o tempo todo. O tempo todo. E talvez hoje, com o diagnóstico de vida que você tem, seja de saúde ou de condição, de lamentação, de humilhação, você não se sinta capaz ou grande o suficiente para se encontrar com ele. Fala, quem sou eu para me encontrar com ele? Deus não vai receber com tanto de coisa ruim que eu fiz, com essa doença horrível que eu tenho. Deus não quer saber de mim, olha como eu tô sujo. Como eu tô cheio de lama, cheio de pecado, cheio de dor. Talvez essa doença que você tenha agora foi uma coisa que você mesmo causou. E aí você acha que Deus não pode te receber porque você tá sujo demais. Deixa eu te falar, a gente pode ir para Jesus de qualquer jeito. Jesus te quer sujo, quebrado, humilhado, fedendo. E você pode chegar para ele de qualquer jeito e você nunca mais sairá do mesmo jeito. Essa é a verdade do Evangelho. Jesus nos recebe de qualquer jeito. O pior pecador, olha Paulo. Quem era Paulo? O grande perseguidor da igreja dos cristãos.
Se Paulo existisse hoje, Paulo estaria me perseguindo, porque eu tô aqui levando o evangelho do meu jeito, com as minhas palavras. Se tá certo, se tá errado, eu não sei. É o que o Espírito Santo coloca no meu coração aqui, não sou eu falando. E aí, você não se sente capaz e olha Paulo. Até que Saulo virou Paulo, né? E olha o quanto ele foi transformado. Ele chegou a Jesus como um assassino, um perseguidor, um açoitador de pessoas, de cristãos, de pessoas que amavam a Jesus. Hoje a gente olha noticiário na televisão de pessoas que fazem a mesma coisa que Paulo fala e o que a gente tem para fazer é criticar. Tem que ficar preso mesmo, tem que morrer, tem que não sei o quê. Mas Jesus recebe essas pessoas quando elas se arrependem. Você querendo ou não, você com a ruindade do seu coração ou não. Então você que está se sentindo o cocô do cavalo do bandido, você tem acesso ao Pai. E você vai chegar desse jeito aí, ó, destruído. E vai sair transformado, uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, eis que faço tudo novo. Eu repito esse versículo, acho que todas as lives, porque é uma verdade. As coisas velhas ficaram, o diagnóstico que você recebeu passou. Fala para o seu médico, ei, você conhece Jesus? Mostra para ele o Deus que você serve. Quantos testemunhos lindos a gente tem de cura. Quantas pessoas que você olha o testemunho no YouTube, coloca lá testemunho de cura, para você se inspirar. Conheça Deus através da cura, porque Ele pode fazer. E você pequeno, feio, atrapalhada, fedorenta, pode ir até Ele e vai sair de uma outra forma. Vai sair linda, com as bochechas rosa, com o cabelo maravilhoso. Porque Deus te recebe de qualquer jeito e você nunca mais vai sair do mesmo jeito. E por último, pra gente encerrar, eu queria ler de novo para vocês Coríntios 13. Coríntios 13 diz assim: o amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais é vencido. E aqui, pra gente encerrar, o amor de Deus vence a sua dor, o amor de Deus vence a sua doença, o amor de Deus vence a sua dívida, o amor de Deus vence a sua fome de comida. E mesmo que Jesus tenha falado assim, não vos preocupeis com essas coisas, buscai primeiro o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas, mas a gente se preocupa, né? Com o que nós vamos vestir, com o que nós vamos comer, o que nós vamos fazer amanhã, como nós vamos chegar a tal lugar se nós não temos um carro e na minha rua não passa o ônibus. A gente se preocupa com isso, mesmo que Jesus tenha falado, não se preocupe com isso. Busque a mim, busque o meu reino e todas as coisas, não é uma nem duas, são todas as coisas vos serão acrescentadas. Então que você possa compreender que o amor de Deus é maior que todas as coisas que você está passando agora. Se volta para Ele. Ele te espera. E é isso. Espero que essa palavra tenha te abençoado, que tenha feito sentido para você, que tenha te ajudado de alguma forma. E se você já sabia de tudo que eu falei aqui, se você não está passando por problema nenhum, vai ajudar alguém. Vai dividir a bênção que você recebeu hoje com alguém, que com certeza tem alguém do seu lado precisando. A sua mãe, o seu pai, um amigo, alguém que trabalha com você, a caixa do supermercado que você vai e nem olha para ela. Lembra que para você pode ser um versículo só, apenas um versículo. Para a pessoa que você está falando pode ser uma salvação, pode ser a libertação, pode ser uma reconexão com o Pai. Eu espero vocês amanhã, às 9h01, para a gente seguir com o nosso devocional, seguir alimentando da palavra. E é isso.
Foi bom pra você? Não? Ai, joia, que susto, achei que ela ia vomitar. Cachorra doida. Então é isso, gente. Até mais, até amanhã. Fiquem com Deus, amém, glória a Deus. Deus abençoe a sua segunda-feira. Amanhã é feriado, que você descanse, ou que você vai viajar, aproveita, se divirta. Mas não esqueça dele. Não esqueça de Deus. Na festa, na viagem. Tire um tempinho para ele. Eu declaro na sua vida hoje, nesse mês de novembro que se inicia hoje, um mês de paz, um mês de alegria, um mês de sabedoria e um mês de cura. Eu declaro cura na sua vida hoje para você que está precisando. Uma cura na sua alma, uma cura no seu corpo, uma cura nos seus processos financeiros, uma cura na sua empresa, nos seus funcionários, no seu trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Só os educados respondem, hein? É isso então, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe a segunda de vocês. E a live fica salva no YouTube. Assim que acabar, eu subo ela pro YouTube e vocês têm acesso à live lá. Tá bom? Porque aqui no Instagram nunca consigo colocar. Então fica lá no YouTube. E todas as que a gente já fez estão salvas lá. Na verdade tem mais lives, mas eu só tive essa ideia recentemente de jogar tudo pra lá. Então ficam lá no YouTube, tá bom? Um beijão. Fiquem com Deus até amanhã, às 9h.